Fala, Águias, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre diversificação. E eu não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos que o grande Gabriel Meira, que está com um trabalho sensacional, incrível no Instagram. E eu vou deixar ele se apresentar aí para vocês. Fala aí, Gabriel. Fala pessoal, muito boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu queria primeiramente agradecer aqui meu amigo Luiz, o cara é um mestre aí já das redes sociais, está mandando muito bem. E esse network que a gente acabou fazendo, a gente viu o quanto a gente tinha figurinhas para trocar aqui, não só entre eu e ele, mas com o público também sobre esses assuntos. De uma maneira bem rápida, eu sou investidor já tenho mais de 6 anos aí, tenho formação pela B3 Educacional, e esse ano eu decidi finalmente colocar minha cara na internet para tentar levar a educação financeira para mais pessoas, além do meu pequeno ciclo assim, social, de amigos e familiares. Eu acho que eu poderia somar mais na vida de muitas outras pessoas. E aí essa é a tentativa que a gente está tentando aqui. E vamos nessa, né? Vamos falar aqui sobre diversificação, né? Com certeza, com certeza. E Águias, como eu sempre gosto de falar, bora lá pro vídeo? Bom, galera, então bora lá, né? Vamos falar sobre diversificação. É um tema bastante complexo aí, por isso que eu tinha que trazer o Gabriel aqui. Vocês viram um pouco do currículo do cara, o cara é sensacional. E assim, galera, muita gente confunde diversificação com pulverização. Eu acho que a gente tem que começar por aí. Gabriel, na sua definição, o que é uma diversificação e o que é pulveração, quando a pessoa acaba se perdendo no caminho da diversificação e acaba pulverizando o patrimônio? Então, a pulverização, ela querendo ou não, é uma forma, é uma das técnicas que a diversificação utiliza, mas ela utiliza não somente a pulverização. A pulverização é uma tentativa de eliminar o risco, a concentração do risco em um determinado ativo. Então, você vai, querendo ou não, disseminando o risco em vários outros, e isso acaba, sim, ocorrendo uma pulverização. Mas a pulverização numérica, por si só, é algo que pode não ser tão efetivo. Uma pessoa, muitas vezes, ela forma uma carteira com 10 ativos, onde todos esses 10 ativos têm uma correlação muito forte. Você vai ver que quase 5, 6 ativos são do setor bancário, e os outros 4 que restam assim, o cara pega do varejo, ou pega do elétrico, que é um mais famoso dos conservadores. E aí o que acontece? Por mais que são empresas, setores que essa pessoa escolheu, que são não cíclicas, ou seja, que têm uma maior resistência aos movimentos do mercado, mesmo assim a correlação é muito intensa entre esses ativos. Então eu vejo que é uma correlação muito fraca a pessoa pulverizar em vários ativos, mas continuar em um único setor ou só 2 setores, segmentos diferentes. Para mim isso é muito ruim. E uma das técnicas que eu gosto muito assim, quando eu começo a analisar empresas, e eu acho que uma tem uma chance de prosperar muito, que geralmente são aquelas menores ou aquelas que têm que fazer um turnaround, a gente vai ver que a volatilidade dentro daquela empresa está bem elevada. E a volatilidade ela é uma característica que traz risco. Então, o que eu faço na minha diversificação até para eliminar o risco na hora que eu vou escolher uma empresa que ela é um pouco mais arriscada? Por exemplo, que eu vou escolher uma empresa que ela lucra com a alta do dólar. E ela é uma empresa que, querendo ou não, ela tem 5% de volatilidade, digamos assim, um nível de risco de 5% de volatilidade. Eu vou achar outra empresa com a volatilidade similar, só que lucra com a baixa do dólar. Ou seja, eu vou pegar duas empresas que lucram em sentidos opostos, com volatilidades altas, porque quando eu juntar as duas em minha carteira, a volatilidade delas vai acabar tornando uma volatilidade de 2,5%, porque eu vou contrabalancear a volatilidade da outra. E como o nosso foco sempre vai ser o longo prazo, a gente vê que por mais que uma lucra com a alta do dólar e uma lucra com a baixa do dólar, no longo prazo os preços vão ter que acompanhar os lucros de ambas as empresas. E se as empresas não derem lucros, elas não vão sobreviver no longo prazo e não tem nem função a gente estar investindo nelas. Então, dentro de uma estratégia inteligente, quando você pega duas empresas que lucram com a, digamos assim, a correlação negativa, mesmo com a volatilidade mais alta, você consegue reduzir a volatilidade da carteira, ou seja, reduzir o risco da carteira de uma maneira mais diversificada. E Águia, para você que ainda está chegando agora aqui no canal, né? Eu sou o Ivo Ruiz e esse é o Gabriel Meira. Ele está com um trabalho muito focado no Instagram, por enquanto, né? Ele já vai vir aqui para o YouTube também e está com um trabalho muito bacana lá. A gente vai deixar aqui o Instagram dele aqui para você seguir ele lá também. E Águia, você que não deve estar entendendo muito sobre o que a gente está falando, diversificação é quando você vai montar a sua carteira e você escolhe ativos tanto de diferentes setores, como financeiro, energia, ou até dentro do mesmo setor você pode diversificar. Por exemplo, no setor de energia elétrica, você pode comprar uma empresa ali como a Taesa, que é uma transmissora de energia elétrica, e cabe muito bem uma empresa como o Engie, que é uma geradora de energia elétrica. Ou seja, você está com o mesmo setor, mas você está diversificado em duas frentes ali. E a diversificação é muito importante para diminuir, como o Gabriel falou, a oscilação da sua carteira.
entendeu? Porque se uma empresa está oscilando muito, se você ficar apenas naquela empresa, toda a oscilação dela você vai sentir na sua carteira. Agora, se você diversificando, colocando empresas de diferentes setores, você vai diminuir a sua oscilação aí e, consequentemente, isso é muito vantajoso para você no longo prazo, porque quanto menos oscilações a sua carteira tiver, entendeu? É mais tranquilo vai ser aí o seu caminho, a sua independência financeira, a sua aposentadoria aí, como muita gente investe para aposentadoria. Gabriel, uma dúvida que eu tenho e a galera me manda bastante é essa aqui. Como você faz para diversificar a sua carteira e escolher qual ativo deve ter o maior peso na sua carteira? Não sei se você faz isso ou como você faz isso e qual ativo tem a menor posição na sua carteira. Então, como eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de diversificar, eu não reduzo muito o meu número de ativos, eu vejo que quando você chega a um número muito grande de ativos como o meu, eu já acho 20, que é o número de empresas que eu tenho em carteira grande, você tem uma com 2% e outra com 4%, já fica uma diferença muito, digamos assim, desprezível. Então, o que eu acabo fazendo é, eu coloco só 2% do meu patrimônio em cada empresa que eu confio. Por quê? Porque até digamos assim, um conceito psicológico da minha parte, sabendo que se eu tenho só 2% do meu patrimônio em um determinado ativo, seja uma small cap ou seja uma blue chip, independente de qual seja a probabilidade de crescimento dessa empresa, o meu psicológico sempre fica tranquilo. Então, se há uma queda, eu não me preocupo, eu compro mais, principalmente quando a queda é expressiva, porque eu sei que se tudo der errado, foi somente 2% do meu patrimônio. Até as blue chips, querendo ou não me trazem um conforto tão grande para colocar uma porcentagem do meu patrimônio muito grande. Agora, o que eu faço assim, na minha carteira, quando eu abro, o que eu aguento dentro da minha carteira de renda variável? No máximo 10% da minha carteira de renda variável é com empresas que têm uma chance de turnaround ou é uma small cap. Então, por exemplo, se eu te disser que cada empresa minha tem 2% e eu não aceito mais que 10% nessa categoria, então significa que eu não posso ter mais que 5 dessas 20 empresas que eu vou investir que sejam nessa categoria. E sendo bem sincero, eu não chego nem a ter 5, eu só tenho 2 empresas assim, que têm essa maior chance de crescimento, porque as outras são muito mais conservadoras. Eu, por uma questão realmente técnica e psicológica, eu gosto muito das empresas que eu vejo longo prazo. Não fico de olho no lucro, eu fico de olho no valor que essas empresas geram para a sociedade. Eu sei que daqui a 20 anos, 30 anos, o valor que essas empresas geram para a sociedade vai estar muito superior ao que já é hoje em dia. Então, esse é basicamente o meu objetivo na hora que eu diversifico. E uma coisa assim bem interessante, muitas pessoas ficam, pô, Gabriel, eu estou na dúvida aqui entre Itaú e Bradesco, porque são dois concorrentes. Eu sempre falo, pô, cara, às vezes, dependendo do segmento, eu diversifico, às vezes, tendo as duas tops do segmento. Porque vai ter, querendo ou não, um período de 5 a 10 anos e uma vai ficar líder do setor. Mas pode ser que daqui a 5, 10 anos a outra fique e fique sempre naquele jogo de um pouco ser uma, um pouco ser outra. A gente vê diversas empresas em diversos segmentos vivendo nessa gangorra aí de quem fica em primeiro lugar do market share. Então, muitas vezes eu faço. Qual o problema de ter as duas? Tem até aquele meme que o pessoal faz. Entre Itaú e Itaúsa, o cara apertando os dois da máquina de refrigerante lá, né? Porque é tipo isso, velho. Se você às vezes investir algo que é para te trazer tranquilidade. Não é para trazer retornos específicos, porque retorno específico vai trabalhar e focar no aporte. Para mim, investir é tranquilidade. E tranquilidade é muitas vezes você escolher aqueles ativos que vão te trazer essa tranquilidade, principalmente no foco do longo prazo. Cara, sensacional, sensacional a sua maneira de pensar. E sobre a maneira como você diversifica, é bacana entender outras frentes, né? Outras maneiras de você diversificar. É muito bacana. Como você viu, galera, o perfil dele é bem mais conservador e muita gente até confunde, né? Conservador não investir em renda variável. Isso não tem nada a ver. Conservador é você, entendeu? Investir, mas não de uma forma totalmente agressiva, né? Como muita gente tem 35% em empresas small caps, são empresas de maiores riscos. Inclusive no evento agora de sábado, um colega nosso lá falou que tinha 35% em small caps, que são empresas com altíssimo risco e altíssima volatilidade. E como ele falou, ele investe para ter tranquilidade. Então, para ele ter tranquilidade, mesmo com 2% Itaú lá, por exemplo, você que tem medo aí dos bancos digitais tomarem o mercado todo, você estando exposto em apenas 2% ali em um Itaú, por exemplo, você vai conseguir dormir tranquilo, porque qualquer coisa, né, como você falou, se acontecer no mercado, é só 2% da sua carteira. Sensacional a maneira de você pensar e como você diversifica, né? Então você coloca ali todas as frentes ali com a mesma proporção. Isso te dá mais tranquilidade, né? Exatamente. E aí eu vou e busco vários setores que me trazem uma certa confiança, querendo ou não. Da minha carteira, assim, eu acho que eu só tenho um único ativo que foge dos setores não cíclicos e que, querendo ou não, é um ativo que, em especial, ele teve um desempenho.
que eu até recomendo às pessoas, nunca se apeguem, não vou investir em tal setor porque ele é mais arriscado. Toda empresa, ela querendo ou não, ela pode fugir à regra desse setor dela. Então, na época que eu estava montando a minha carteira e até, digamos assim, reavaliando, não era nem montando, eu estava vendo na época uma empresa do setor de engenharia, do setor de construção, que ela tinha superado com muito lucro todas as crises que ela enfrentou. Todas as crises que o setor de engenharia enfrentou e que a maioria ou todas as empresas saíram com um caixa negativo, essa empresa conseguiu entregar resultados assim surpreendentes. Então, na época, eu consegui entrar em Ezetec quando ela ainda estava menos de R$ 10. A gente hoje consegue ver a Ezetec quase 50, né? Por conta disso, porque quando você consegue realmente encontrar uma empresa que está entregando um lucro sólido, a margem está crescente, a sua dívida está controlada ou até diminuindo, eu não fico nessa preso de um setor é mais arriscado. O que, para mim, é a performance, a gerência dessa empresa se sobressai a qualquer coisa. Por exemplo, por muito tempo, eu fiquei um pouco desconfortável de ir para o varejo, porque, querendo ou não, ele é muito volátil. Mas aí a Magazine Luiza deu uma aula para a gente aqui do que é uma gestão. Então, é esse tipo de coisa assim que a gente tem que sair um pouco da caixa e achar que setores são aquela coisa engessada e que sempre vai ter um comportamento, aquela empresa daquele setor, daquele segmento. Não, as empresas estão aí para se renovar e fazer o que elas puderem fazer para ter o máximo de lucro possível. Verdade, verdade. Sensacional, cara, você pensar assim, você pensa bem parecido comigo em relação a esse quesito. Muita gente fala, né, não vou investir em Petrobras porque é uma empresa que é do governo, é uma empresa estatal e tem todo aquele rolo lá. Eu não vou investir, por exemplo, em empresas de um setor que é mais complicado como o varejo, mas olha o que a Raia do Brasil vem fazendo lá no setor dela, um setor totalmente complicado, onde ninguém conseguiria fazer muita coisa, e ela tira leite de pedra. Ou seja, né, você investe, você tem que investir em pessoas, investe, entendeu? Na gestão de determinadas empresas, como a Ezetec mesmo. A Ezetec, uma empresa aí que passou a crise aí dando braçada. É uma empresa que veio muito bem com uma excelente gestão. E como você falou, né? Você não pode também ter esse preconceito, né? Eu costumo falar que eu sou muito rápido para mudar de opinião, entendeu? Então, cara, não seja esse cabeça dura como aquela galera coloca aquela opinião na cabeça e não muda por nada, né, meu? Então, Gabriel, você falou que você tem apenas uma empresa do setor que é cíclico na sua carteira, né? Você acha que uma carteira diversificada, uma empresa do setor cíclico, ela tem que estar ali naquela parte de maior risco ou não? Ela já é considerada um pouco mais arriscada. Eu acredito que, assim, uma Ezetec, por exemplo, ela consegue trazer menos risco do que uma Small ou uma possível turnaround. Mas ela ainda é mais arriscada do que as que a gente sente mais perenes, como, por exemplo, setores elétricos, financeiros. Não tem como. Quando vir e vai vir uma possível crise, a Ezetec, ela pode ainda entregar lucro, mas vai diminuir o lucro atual desse processo de expansão que a gente está tendo agora. Enquanto que o setor financeiro e elétrico, ele vai continuar constante. O nível de consumo, o nível de necessidade dessas empresas mais perenes sempre vai ser superior ao nível de consumo de uma empresa de um setor como a Ezetec. Claro que ela ainda vai continuar surpreendendo, ela pode, né, na verdade, continuar surpreendendo como ela já fez. Mas, assim, principalmente no longo prazo, não tem como a gente considerar ela tão segura quanto essas empresas assim mais perenes, né? Com certeza. É um setor que sofre muito, né? Quando em períodos de recessão, em crise como a gente teve aí agora em 2016, você pode ver, né? Você olha lá o histórico, são empresas que perdem muito com o mercado, ela perde margem, perde market share. Por exemplo, empresas do setor automobilístico sofrem bastante. Então, são empresas muito cíclicas. Então, qualquer movimento do mercado ali pode acabar alterando o resultado da empresa significativamente. Gabriel, uma outra pergunta sobre diversificação que a galera me pergunta bastante é aquela galera que está começando, né? A gente tem muitos investidores entrando na bolsa e aquela galera já montou a reserva de emergência ali, já fez o que tinha para fazer, o dever de casa, e vai começar a investir. Seja por R$100, 500, R$1.000, até esse valor, vamos começar a colocar até R$1.000. Você acha mais legal ela já diversificar logo de cara, por exemplo, comprar ali uns 10 ativos ali, R$100 em cada, por exemplo, assim, ou ela concentrar um pouco mais agora no começo? Cara, no começo, quando eu entrei no mercado, não existia basicamente taxa grátis. Você sempre que ia fazer uma operação, você tinha que acabar pagando corretagem e outros processos aí financeiros no meio desse caminho. E o que acontece? Nesse início, eu achava mais vantajoso fazer a concentração de um aporte mensal por empresa. Por quê? Porque você só pagava a corretagem uma vez só. Na hora que se eu quisesse escolher investir em, sei lá, 10, 20 empresas no mês só, eu ia ter que pagar taxa por cada empresa que eu fosse pagar. Isso, para mim, não seria algo tão vantajoso.
Já hoje, quando a gente vive essa época de taxas gratuitas, talvez isso não tenha tanta diferença, se você for parar para ver. E talvez, já que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, realmente é mais seguro, entre aspas, a gente conseguir fazer o aporte em todas ao mesmo tempo. Só que meu caso, por exemplo, eu tenho 20 empresas, fora que eu tenho mais 20 fundos imobiliários, fora que eu ainda tenho ativos na renda fixa. Se eu fosse fazer um aporte, digamos assim, de valor similar dentro de todas essas empresas, sabendo que tem umas que eu tenho, por exemplo, o B3 tem um valor já muito mais alto, que a outra custa quase 10, 15 reais, então você vai ver que se eu for ter que colocar R$ 1.000 e dividir nisso tudo, não vai fechar a conta. Principalmente a pessoa que está começando agora e ela tem uma carteira muito longa, feita a minha assim, ela não vai conseguir colocar esse valor R$ 1.000 nessas 20 empresas, mais 20 fundos imobiliários, mais renda fixa. Então, ela vai ter que selecionar, por exemplo, 2, no máximo 3 empresas para ir fazendo aportes mensais. E eu não vejo problema nisso. Eu comecei com esse hábito de fazer aportes mensais em, no máximo, 3 empresas e até hoje mantenho esse hábito. Mesmo com o meu patrimônio subindo, mesmo eu sabendo que poderia, num mês, eu fazer, em vez de aporte de 3, em até 6, 10 empresas, eu ainda prefiro mantendo em 3 por uma questão do próprio hábito que eu adquiri no início disso tudo. Mas, como eu disse, na época tinha corretagem, tinha outros processos. Mas ainda digo, se essa pessoa ela não tem um valor financeiro tão alto para conseguir colocar em todas as casas, todas as empresas, realmente talvez seja mais interessante ela fazer essa divisão de 3 em 3, 2 em 2, 4 em 4 e por aí vai, entendeu? Cara, bacana, muito bacana mesmo. Eu, inclusive, falo a mesma coisa, né? A galera não precisa ter pressa para começar já comprando toda uma carteira, né? Vai comprando ali 2, 3 a cada mês ali, e aumentando posição em algumas, quando algumas você vê que caiu um pouquinho, aporta um pouco mais naquela empresa, e assim você vai construindo a carteira, né? Não precisa ter pressa porque você está investindo para o longo prazo. Então você vai ter tempo de comprar os outros ativos, vai ter tempo de entrar em outras empresas. Gabriel, foi sensacional o vídeo de hoje. Creio que vai tirar bastante as dúvidas da galera aí sobre diversificação e principalmente para quem está começando, que é muita gente nova entrando aí na Bolsa de Valores e essa galera aí precisa desse tipo de conhecimento, a galera que fala a verdade, que fala, entendeu, de uma maneira clara para todo mundo conseguir entender. Muito obrigado aí pela sua presença, por estar disponibilizando aí o seu tempo para estar ensinando aqui a gente. E deixa um recado aí final para a galera, seja tanto no âmbito profissional, pessoal, na Bolsa de Valores. Deixa um recado aí para a galera. Então, primeiro de tudo, pessoal, se você chegou até aqui nessa parte desse vídeo, eu tenho que te dar parabéns, porque você já é diferenciado. Você é menos do que 1% da nossa população e está em busca de poupar, investir e aprender com qualidade. Então, meus parabéns de verdade. E continue seguindo o meu amigo aqui, essa águia dourada do mercado. Segue também a minha página se você puder, porque eu estou ali diariamente entregando muito conteúdo de valor, 100% gratuito. E é isso. Entra na bolsa. Primeiro, claro, não comece de qualquer jeito. Primeiro estuda, mas participa dessa festa que é o mercado financeiro. Não é só a alta, não é só a baixa, mas é principalmente o longo prazo. É a construção de valor na sua vida, no seu patrimônio, na sua família e tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Para mim foi uma honra estar aqui. E é isso. Um grande abraço para todos vocês. Cara, sensacional, recado simplesmente incrível. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram do Gabriel, vou deixar o meu Instagram aqui também. E galera, se inscreve aqui no canal, deixa o like aí se gostou do vídeo e comenta aqui embaixo ideias para novos vídeos, dúvidas que vocês tiveram. E é isso aí, galera. Como eu sempre falo, vamos voar!